Olá, bom dia! Muito bom dia com energia. É um prazer estar com você, começando mais uma edição do JPB. Hoje é sábado, dia 23 de janeiro, meus amigos, e a vida é um conto de falhas, não um conto de fadas. E é com as falhas que a gente vai amadurecendo, visualizando a vida com outros olhares, com outras lentes. Então, errou? Levanta a cabeça, sacode a poeira e segue em frente, porque você vai ser bem-sucedido e através desse erro vai ter atitudes diferentes. Mentalize, pense sobre isso. São 11h45, vamos dar uma olhadinha no tempo hoje aqui no litoral. Bora dar uma olhada na nossa Jampa. Nebulosidade variável com possibilidade de chuvas a qualquer hora, viu? Temperatura máxima de 34 e mínima de 24 graus. Vamos passeando aí com as imagens do nosso cinegrafista Cardoso. Vamos passeando aqui, tem muitas nuvens pairando aqui no céu da capital. Partiu Campina, imagens da Rainha da Borborema agora. A gente vai passeando também, a Torre da TV Paraíba, na região do Agreste. Nebulosidade variável e pode chover também, viu? Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20. Bom dia para todo mundo que está aí em Campina Grande. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-230. A batida aconteceu em cima do viaduto do Retão de Manaíra, no sentido Cabedelo, João Pessoa. Você está vendo imagens aí, o impacto realmente foi muito forte, um dos carros estava na contramão. Vamos falar também sobre o tal jeitinho brasileiro, aquele, as pequenas corrupções do dia a dia que afetam a coletividade. Por exemplo, furadas de fila em tempo de vacinação, isso está acontecendo, viu? E aí, como combater esses maus exemplos? Eu acho um absurdo as pessoas, a falta de educação que tem no país, né? A Anvisa confirmou que vai chegar um lote de vacina da AstraZeneca Oxford. Aqui para Paraíba tem mais vacinas chegando. Denise Delmiro, bom dia Paraíba. Não, é JPB. Juntos aqui, né, Pedro? Que Também. Coisa boa. Bom dia para você, meu amigo. Bom sábado a todos com essa notícia maravilhosa que foi confirmada hoje pela manhã, viu, Pedro? Notícia confirmada hoje pela manhã. A vacina AstraZeneca Oxford chega amanhã na Paraíba, às 3 horas da tarde, no aeroporto Castro Pinto. Já eu vou trazer as informações sobre a chegada, dessas vacinas que vem aí reforçar as outras que já chegaram, porque muita gente ainda precisa ser vacinada, é claro, principalmente do grupo de risco. Também vou falar para vocês um balanço da vacinação até agora em João Pessoa e em Campina Grande. Claro, sempre trazer orientações, minha gente, que a gente vai superar esse momento, mas é passo a passo, devagarzinho e cada um fazendo a sua parte. Já eu volto, Pedro. Gradativamente, o montante de vacina ainda é muito pequeno para o que a gente precisa, então não relaxe nos cuidados. Até daqui a pouco, tá, Dê? E tem mais uma reportagem da série sobre vacina. Vamos mostrar o esforço de pesquisadores e cientistas no combate às fake news. São 11h48, bom dia para você. Quem precisa de ônibus aqui na capital, você, meu amigo, você, minha amiga, tá chateado com a superlotação, né? O Ministério Público do Trabalho entrou com pedido de investigação, porque as denúncias de irregularidades são muitas que chegam tanto no Bom Dia quanto também aqui no JPB. E amanhã tem mais provas do Enem. Deixa eu dar uma chegadinha aqui, conversar com a Zuila, Davi, todo mundo ansioso. Agora não pode vacilar, tem que estar atento a vários detalhes. Zuila, bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, expectativa a mil, para muitos candidatos que vão fazer o segundo dia de provas amanhã do Enem. A gente fala ao vivo aqui do Liceu Paraibano, que é um dos locais de prova, e no JPB a gente traz todas as informações que os estudantes devem prestar atenção antes e durante a prova. Ninguém tem que perder, tem que assistir o JPB e também o Lá Vem o Enem, que é logo depois. A gente traz todas as informações já, Pedro. Hoje tem programa especial do Lá Vem o Enem, logo depois do jornal. Hoje tá daqui a pouco, tá, Zuila? Você vai fazer uma ótima prova amanhã, mentalizando aqui para você. Na barreira do Cabo Branco, aqui na capital, a cerca instalada para evitar a aproximação das pessoas no local, cadê a cerca, hein? Procura-se a cerca. Ela não existe mais. Perigo! E o chefe JPB tá com o pé na areia. Pois é, verão, você sabe, né? O prato de hoje tem uma combinação de frutos do mar. Delícia! E o Debrando Neto deu um pulinho lá em Cabedelo e vai mostrar essa iguaria pra gente. Olha isso, a gente veio aqui para Cabedelo
para descobrir o segredo de 2 pratos incríveis. A gente tem um povo que é um povo com uma técnica completamente diferente do que você conhece, que a gente já mostrou aqui no chefe também, porque ele não vai em panela de pressão, ele não é cozido, ele vai no forno, faz uma diferença grande. E tem um risoto cremoso com abacaxi, que tem um agridocezinho e ainda tem de bônus um molho que eu só conto para quem acompanhar a receita completa com a gente daqui a pouco, tá bom? Então não perde não, porque beleza, você já viu que tem sobra aqui hoje e o sabor é incrível, eu já provei tudo, sensacional. Tá bom? Aguarda aí que daqui a pouquinho aqui no JPB1 você confere o preparo completo de tudo isso aqui. Que vidão, hein, Hildebrando Neto? Tá bonita. Daqui a pouco você vai ver essa receita na íntegra aqui no JPB1. Você pode participar mandando sua opinião sobre as reportagens do dia. Tá com o celular na mão que eu sei. Tô te vendo aí mexendo no celular. E você manda mensagem para o 981819700 para interagir com a gente aqui durante o Bom Dia. Durante, é o costume, durante o JPB1. Jornalismo responsável e, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Um ótimo dia para você, para a sua família, um ótimo sábado, são 11h51. Começamos com uma notícia animadora para quem está na linha de frente da Covid. A Anvisa confirmou que vai chegar uma carga de vacinas AstraZeneca Oxford aqui para nosso estado. Mais vacinas chegando, notícia animadora, mas você não pode relaxar nos cuidados. É necessário manter todo aquele regulamento, aquelas regras que a gente fala com muita frequência aqui para você, tá? Denise, lá vem vacina, Denise, pode chegar a vacina. Ai, coisa boa, né, Pedro? Que bom começar esse JPB deste sábado com essa informação tão boa que vem trazer, claro, um certo alívio pra gente. Bom dia mais uma vez para todo mundo e para você. Pois é, minha gente. Foi confirmado hoje pela manhã pelo secretário de Saúde do Estado da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, a chegada, né, foi confirmada a chegada desse novo lote aí da AstraZeneca Oxford, que está chegando aqui no nosso estado amanhã, às 3 horas da tarde desse domingo, lá no aeroporto Castro Pinto. São 240 quilos, né, esse material todo que vem, o peso estimado dessa carga, com 34.380 doses da vacina AstraZeneca Oxford. Claro que vai ser um reforço para as da Coronavac, que já têm sido distribuídas aí por todo o estado da Paraíba e que as pessoas, né, do grupo de risco estão sendo vacinadas. A gente tem, inclusive, um balanço da vacinação até agora em João Pessoa, por exemplo. Ontem, 441 trabalhadores da saúde aqui da capital foram vacinados. Até agora, na nossa capital, 9.539 pessoas foram vacinadas desde o dia 19, quando as vacinações começaram, né? Também tem dados de Campina Grande. Até agora, 1.979 pessoas foram vacinadas na Rainha da Borborema. Hoje tem vacinação, sim, lá em Campina, no Hospital das Clínicas e também para profissionais, né, da linha de frente, e também no Hospital Antônio Targino, também para profissionais da linha de frente. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de João Pessoa. Nesse fim de semana não tem vacinação acontecendo e ainda não tem previsão da Secretaria para o início da vacinação dos idosos nos asilos. A gente já viu que em alguns municípios isso já começou, mostramos em Campina Grande, por exemplo. Aqui na capital ainda não tem uma data para isso, mas assim que tiver, a gente informa, claro, aqui no JPB. E a orientação é sempre essa, minha gente. Vem um reforço da vacina agora, mas um pouquinho mais de 34 mil, mas não dá para todo mundo, né? A gente sabe que tem muitos profissionais de saúde que ainda não foram vacinados e que ainda trabalham na linha de frente nessa Paraíba toda, né? Tem também os idosos, os indígenas e todas as outras pessoas que estão no grupo de risco. Então, vamos permanecer com os nossos cuidados de distanciamento, de máscara e de muito cuidado. Não é a hora de largar a máscara. Eu sei que você quer que nesse verão tá um calor danado, mas a gente tem que se cuidar muito. Vamos continuar torcendo por mais notícias positivas e por mais cargas da vacina. Como disse Pedro Canísio, lá vem vacina, que venha mais vacina, né, Pedro? Sempre que tiver essa informação, essa notícia, quero dar por aqui, viu? A gente adora dar essa notícia, que continue dessa forma. Denise, obrigado. Até daqui a pouco, a gente conversa já, tá bom? Essa semana, felizmente, começou a vacinação em todo o país e pipocou em muitas cidades. Pipocou mesmo. Um MOI. Sabe o que é um MOI? De denúncias de pessoas que estavam furando a fila de prioridades.
A gente sabe que a vacina veio em quantidade pequena, né? Tem que esperar a vez de cada um. Isso é uma atitude ética, de respeito e educação acima de tudo. No início da pandemia, a gente viu também pessoas que não tinham direito ao auxílio emergencial se cadastrando para receber o benefício. Tu viu isso também, né? Comportamentos reprováveis que precisam ser combatidos. O que a gente mais encontra por aí é o tal do jeitinho brasileiro, né? Em tudo que é canto tem isso. Aquela velha prática de levar vantagem mesmo sabendo que alguém está sendo prejudicado de alguma forma. E cada vez mais o ser humano não tem respeito pelo outro. A gente está vendo muito isso agora com relação à vacina, né? Muita gente querendo ter acesso. Sim, principalmente os políticos, né, que passam na frente de quem tem direito a tomar e depois fica fazendo propaganda que está tomando a vacina para fazer com que as pessoas tenham consciência. Todo mundo tem que ter a consciência. É um absurdo, né? A pessoa precisa ter essa consciência, principalmente em cobrar dos governantes algo, né, que você mesmo não respeita, né, com pequenos atos do dia a dia. Na verdade, o que a gente precisa fazer também é ter a consciência de conscientizar o seu próximo, né? Porque essa geração nova que está chegando depende muito dos pais para que futuramente a gente consiga ter um país melhor de respeito ao próximo e amor um ao outro, né? Presenciar esse tipo de comportamento é muito desconfortável. E as furadas de fila que andam gerando muita polêmica em tempos de vacinação, hein? Excesso de individualismo que afeta a coletividade. Acho que é falta de policiamento próprio, né? De educação, de ética. Geralmente, quando as pessoas têm uma educação, uma base familiar, elas aprendem a respeitar o espaço do próximo, numa fila de banco, seja no hospital, seja numa emergência que um idoso tem que passar na frente, até mesmo no coletivo, quando a gente anda, que entra um idoso e a gente cede o lugar. Então, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Acho que, na minha opinião, isso é algo pessoal de cada pessoa, né? Eu sempre estou fazendo minha parte, seria bom que todas as pessoas fizessem a mesma coisa, né? É minha opinião. É como se a gente naturalizasse, achasse normal que isso acontecesse. Só que não é normal, né? A gente aceita, tenta conviver com isso por educação, mas é algo que entristece, que faz mal, que causa até confusão, né? Bom, quem entende do assunto afirma que é preciso automonitoramento para evitar essas pequenas corrupções do dia a dia. Fiz uma pesquisa recentemente acerca do processo de colar, a cola. E aí boa parte das pessoas que participaram, alunos universitários, citaram nessa pesquisa que não consideram o ato de colar como uma infração. E, obviamente, quando esse adolescente ou esse jovem chegar à sua formação, as consequências serão bem mais graves. Psicologicamente falando, como combater esses gatilhos no dia a dia e perceber que esses pequenos atos eles podem se transformar em atitudes mais danosas no futuro próximo? Então, Pedro, esses gatilhos, né, é preciso que a gente... Isso está ligado muito com a questão dos valores, né, com a ética. Dizer que a ética faz parte dos nossos princípios, né, princípios que irão guiar a nossa conduta comportamental, atitudinal. E aí, como combater isso? Pensar sempre no próximo, ser empático, mesmo tendo esse desejo de tirar proveito, né, mas ter também um entendimento que outras pessoas elas precisam ter o seu direito preservado. Esses pequenos delitos, ou até mesmo o jeitinho brasileiro, que é enraizado na própria cultura brasileira, ele vai trazer grandes malefícios. A psicologia dá dicas para a gente aprender a lidar com essas oscilações comportamentais. Fique ligado constantemente para que esses pequenos deslizes não se transformem num ciclo vicioso de corrupção. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Não é? Porque muitas vezes eu fico indignada quando eu vejo alguém fazer uma pequena corrupção, mas muitas vezes eu posso fazer, né? Então a gente precisa ter esse senso crítico de me colocar no lugar do outro. Então quando eu achar que vou fazer um jeitinho ali para conseguir algo de uma forma mais fácil, eu tenho um senso crítico, uma ética, e me colocar no lugar do outro e tentar, né, corrigir o meu comportamento. Não é fácil, não é verdade? Mas com
o policiamento, de estar se auto-observando, a gente consegue evitar esse tipo de situação. Acredito que a empatia é a palavra-chave nesse momento. Se colocar no lugar do outro, pensar mais uma vez quando você for fazer algum ato e pensar nas pequenas coisas do dia a dia, né? Existem coisas como tirar uma carteira de estudante, comprar algo falsificado. Muitas vezes a gente está achando que está se beneficiando, mas precisa ver que muitas vezes o direito de outra pessoa está sendo colocado em causa, né? É verdade, eu preciso ter muito cuidado e respeito acima de tudo. Não só se colocar ao lado do outro, mas estar ao lado do outro, não querer levar vantagem em cima dele. Meio-dia, em ponto, vamos saber os dados da Covid aqui no estado. A gente tem as informações aqui no JPB1, como todos os dias. São 181.773 casos confirmados, 3.955 mortes, 138.676 casos recuperados, informações repassadas pela Secretaria Estadual da Saúde. A gente tem os dados estatísticos aqui. Ocupação dos leitos na região metropolitana aqui de João Pessoa, estamos com 58% de ocupação, em Campina Grande 59% e no Sertão 56%. Atualizando a ocupação dos leitos aqui para você dimensionar como está séria ainda nessa situação que a gente vivencia. Tem outros detalhes aqui no JPB? Vamos dar uma olhada? A concentração de novos casos, a gente listou o ranking aqui das 5 cidades que condensam esses casos. João Pessoa 510, Souza 103, Souza mais do que Campina, Campina com 80, Santa Rita com 60, Cabedelo com 55, chama atenção Souza, né? 103 novos casos só atrás de João Pessoa. Essas as informações da pandemia aqui no estado da Paraíba. Receberam alta médica ontem à tarde 4 pacientes vindos do Amazonas para tratamento de Covid no Hospital Universitário aqui de João Pessoa. 13 pacientes seguem internados. O quadro clínico deles é estável, 3 permanecem internados, como eu falei, na unidade de terapia intensiva. Esses aí que você está vendo receberam alta, que Deus abençoe, que bom que vocês se recuperaram, que vieram aqui para Paraíba para restabelecimento da saúde, né? Essa imagem que a gente quer ver, com todos os pacientes de Manaus se recuperando e tocando a vida. Ainda estamos na primeira fase de vacinação contra a Covid e falta muito, mas muito, para que todo mundo tenha acesso à imunização. Mas só a aplicação das primeiras doses já trouxe aquela sensação de esperança aqui para os paraibanos. Nas ruas, as pessoas vivem aquela ansiedade, né, e também positivismo de que vamos superar essa pandemia. Uma clínica foi assaltada no início da tarde de ontem na Avenida Josefa Taveira, em frente ao mercado de Mangabeira. Nas imagens que a gente recebeu, só conseguimos ver um dos assaltantes agindo. O outro prendeu os funcionários no banheiro. A funcionária entrega o celular e ele ainda revista a bolsa dela. Logo depois, ele foge. Você está vendo aí as imagens, revistando a bolsa da funcionária, que chegou a ser agredida. Até agora, nenhum dos suspeitos foi preso. Galhos de uma árvore caíram às margens e na pista da Avenida Pedro II, perto da BR-230, aqui em João Pessoa. Eles atingiram esse carro que passava na hora. Ninguém ficou ferido. Vim com a passageira ali agora, aí a gente conversando sobre política e tal. Aí de repente a árvore caiu aí, como vocês estão vendo aí, ó. Eu só fui acelerar, mas ainda o carro para passar rápido, né? Eu pensava que era até a ponta que tava caindo aí. Mas graças a Deus, só foi só a árvore mesmo e só isso aí mesmo. Quebrou o para-brisa, amassou a coluna do carro. Teve arranhões aí. Que susto, hein? Mas, felizmente, nada mais sério aconteceu. O diretor da Divisão de Controle Ambiental da SEMAN, Anderson Fontes, informou que não foi uma árvore que caiu, mas sim um galho. Ele disse ainda que o local precisa de arborização para manter o terreno fixo, sem risco de desabamento. A SEMAN, com o apoio da CEMOB, os órgãos vão fazer uma poda dos galhos, né, para evitar esse tipo de ocorrência. Desde o início da pandemia, os transportes públicos ficaram suspensos e depois foram retomando as atividades aos poucos, em menor número. Já eram lotados e com menos ônibus, aí você imagina, né? Os passageiros pedem providências. E o Ministério Público do Trabalho entrou com um pedido de investigação. Eu acho engraçado que eles proíbem outras coisas e os ônibus andam desse jeito, lotado assim. É isso que eu acho engraçado. É o jeito, né? Vou trabalhar, né? Tem que trabalhar. Só que é um absurdo, que é para botar mais ônibus. Eles não colocam. O motorista Edson às vezes precisa alertar para que o usuário ponha a máscara. Muitas vezes eles sobem com a máscara abaixada, a gente pede para subir e é sempre assim. Dentro do ônibus,
álcool para a higienização dos passageiros. Mas isso não é o suficiente para proteger toda essa gente. O distanciamento social é zero. É sempre assim, quando a gente vai se aproximando das 6 horas da noite, vai ficando difícil a situação nos pontos de ônibus aqui da Lagoa. É fácil flagrar aglomeração como esta aqui. E aí fica complicado para o passageiro, para o motorista. Essa situação é bem rotineira. Diante deste cenário, em plena pandemia, o Ministério Público do Trabalho entrou com pedido de investigação contra o transporte público de João Pessoa. E todas as empresas de ônibus vão responder ao inquérito. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba atuará de forma proativa para verificar a questão do prejuízo aos trabalhadores em transportes públicos no que se refere a violações de norma de biossegurança e regras sanitárias. Paralelamente ao nosso pedido de investigação, o sindicato da categoria também provocou o Ministério Público do Trabalho, apontando irregularidades parecidas, como no fornecimento de EPI, EPC e outras problemáticas que estão existindo ligadas ao transporte público e à situação de pandemia que nós vivemos. E eu acho que não há outro caminho senão fazer uma investigação apurada e buscar primeiro uma solução negocial com empresas e com o poder público municipal. E caso não sejamos atendidos, tomar as medidas judiciais cabíveis, porque, como eu disse, não há como se conceber que o transporte público seja um vetor de infecção e de contaminação de uma doença que já levou inúmeros brasileiros à morte. Um transporte público mais digno e seguro quanto à infecção pelo coronavírus é o que todos esperam. E aí, como é que é para o senhor? Enfim, correndo todo o risco aí, inclusive de acidente também. Que é o Brasil. A CEMOB disse que ainda não foi notificada sobre as investigações, mas informou que já está verificando quais os horários de pico para colocar novos ônibus. Vamos saber agora os destaques do esporte. Musiquinha do Globo Esporte. E aí, ó. Mário Aguiar, tudo bem? Tudo bem. Pedro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O que teremos hoje, dentre os destaques do Globo Esporte? Mercado da bola, né, Pedro? A gente sabe que a partir da próxima semana já tem clube paraibano se apresentando aí para essa temporada 2021. A gente vai mostrar como está essa movimentação aqui na Paraíba, porque a gente sabe que está aquecido. Informações do litoral ao sertão, mas a gente vai falar também sobre artes marciais. Quem não sabe, Pedro gosta, né, de arte marcial. Eu sou karateca, amador. Eu tô começando. Eu falei que a Denise voltava já, mas quem voltava é o Mário. Vê o representante Tá dela. tudo em casa. E um bicudo daquele do taekwondo, hein? Eita. Aquele bico. Rapaz. Mário, obrigado, um abraço, hein? Tchau, tchau. Tamo junto. Até já no Globo Esporte. Vamos falar agora de Enem, ou melhor, não tem nada a ver o que eu falei aqui, esqueça o que eu falei. Vamos falar de Campina Grande agora. Daqui a pouco a gente fala mais sobre Enem. Em Campina Grande vai ter esquema especial de trânsito. No último domingo, alguns candidatos É Enem mesmo. Foi eu que me confundi, o Mário participou, eu perdi a concentração. Transporte no Enem, na volta para casa, no horário da noite, lá em Campina Grande. É Enem sim! Arthur Lira, que bom que você está bem, que bom de nada mais sério aconteceu com você por conta desse assalto, tá? Que bom te ver inteiro, te ver com saúde. Pois é, Pedro, obrigado, viu, pelo carinho. O mais importante é isso. E a gente vai falar do Enem, Pedro, mas não é o Enem na prova, é o que acontece antes, o deslocamento, né? Porque a gente sabe que é muito importante, tanto para quem vai de ônibus, quem vai de carro, quem vai de táxi, por aplicativo, se programar para não perder o horário, né? Já deu certo no domingo passado, não pode vacilar para esse domingo. Por isso, a STTP vai amanhã, de novo, montar um esquema para reforçar a frota de ônibus na cidade. Serão 42 ônibus circulando não só nos bairros, mas também nos distritos, porque aos domingos os distritos estão ficando sem a circulação de ônibus, mas por causa do Enem, a partir da manhã, das 10 horas, já vai ter circulação. Quem está comigo aqui é o Daniel Araújo, da STTP, que vai explicar melhor. Daniel, antes da gente reforçar, eu queria que você falasse do que aconteceu no domingo passado, né? Teve alguns pontos que precisaram ser ajustados, o pessoal reclamou da hora. Vai mudar alguma coisa em relação ao que aconteceu no domingo? Que começa a operação? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde.
Na verdade, nós identificamos apenas um problema que foi com relação às instituições escolares que estavam instalando tendas e todos, interditando as vias que dão acesso a alguns locais onde aconteceriam as provas. Prontamente, eu e o superintendente Carlos Dunga estávamos presentes e aí nós pedimos para que eles liberassem as vias. Com relação à frota de ônibus que foi disponibilizada, nós percebemos que ela atendeu suficientemente bem todos os candidatos que se dirigiram até os locais de prova. Nós registramos aproximadamente 3.500 passageiros utilizando a frota de ônibus e é importante relembrar que a partir das 9 horas nós teremos reforços nas linhas, como por exemplo na 303, 333, 263A, 090A, 909, 910 e 245. Então a partir das 9 horas teremos reforço nessas frotas, né, nessas linhas na verdade, atendendo também os distritos. Para o candidato, vale também lembrar que ele pode acessar da sua casa mesmo a plataforma Google Trânsito e lá ele vai ter em tempo real como é que está funcionando toda a frota de ônibus na cidade de Campina Grande, com relação à linha, a itinerário e a horário, para que ele possa se programar o quanto antes para que ele possa chegar a contento para a realização da prova. Ô Daniel, agora a gente tomou conhecimento ao longo da semana que algumas pessoas tiveram dificuldade na volta, que por conta do translado chegaram aqui na integração e ali perto de 7h40, 8 horas já não tinha mais ônibus. Esse domingo a prova vai terminar uma hora mais cedo, mas esse horário ele vai ser estendido, como é que vai funcionar? Perfeitamente. À tarde a frota também tem um reforço a partir das 16, que é o horário que a gente entende que as pessoas estão terminando, né, concluindo suas provas, e o horário dos ônibus vai até às 19, 19h30, exatamente para atender essa demanda que ficou a desejar no último final de semana. Mas nós temos também a nossa central 33411517, que lá terá um agente de trânsito fiscal de transporte exatamente para atender algum tipo de reclamação ou denúncia com relação a atraso ou falta de ônibus. As empresas estão cientes e caso haja necessidade, elas também se comprometeram em fazer um reforço na frota. É importante lembrar que em frente aos colégios nós teremos também equipes de agência de trânsito para dirimir qualquer conflito que venha a interferir na fluidez do trânsito. A intenção maior da SCTP é garantir que o candidato chegue a tempo no seu local de prova sem transtornos e sem estresse no trânsito. Tá ok, Daniel. Muito obrigado. Então é isso, Pedro. É aquilo, né? O que aconteceu na última prova, para quem deu certo conseguiu repetir novamente. Só lembrando, né, que é aquele recado, não só para quem vai de ônibus, quem vai de carro, de moto ou vai de táxi, se organizar direitinho para não perder a hora. Os portões abrem às 11h30, não custa nada reforçar. Volto com você. Valeu, Arthur. Bom trabalho. Boa tarde. Zuila Davi também tem informações para os candidatos. Olha a Zuila aqui ao vivo com a gente. Ó. Com você, Zu. Oi, Pedro, bom dia para você, boa tarde já, né, para você e para todos que nos acompanham. Expectativa a 1000, né, para os candidatos que vão fazer esse segundo dia de provas amanhã, no domingo. A gente está aqui em frente ao Liceu Paraibano, um dos locais, né, com mais gente que vai fazer a prova aqui amanhã. A gente lembra para todo mundo, para não se atrasar, para se programar direitinho, a abertura dos portões é às 11h30 da manhã. Tem um tempinho a mais, né, já para o pessoal chegar, se acomodar, não aglomerar na frente dos locais de prova. O portão vai ficar aberto até 1h da tarde, isso porque as provas começam 1h30 da tarde. Amanhã serão as provas de Ciências da Natureza, 45 questões, e Matemática, também 45 questões. Os candidatos têm até 6h30 para terminar as provas. E é muito importante, né, que as pessoas venham com calma, se programem para ir até o local de prova tranquilo, né, para tentar não aglomerar, como eu já falei. E muita gente faltou no primeiro dia de prova, né, no domingo passado. A abstenção foi recorde aqui na Paraíba, 44,9% dos candidatos que se inscreveram não compareceram. Foram 72.457 faltosos só aqui no estado. Foram mais de 160 mil candidatos inscritos. E a gente espera para quem compareceu no primeiro dia de provas, amanhã, venha confiante, venha tranquilo, né? A pessoa já estudou tanto num ano tão difícil que foi 2020, se preparou, está bem para fazer a prova e daqui a pouco a gente volta com informações do que é preciso levar, do que não dá para esquecer e o que não pode levar também para as provas, viu, Pedro? Para quem ainda não se lembra de algum detalhe, a gente está aqui para lembrar todo mundo. E claro, daqui a pouco, depois do JPB, tem o Lá Vem o Enem com aquela bisurada bacana um dia antes da prova, para lembrar aqueles esquecidos. Quem sabe aí a gente não antecipa também mais alguma questão, né? Na semana passada a gente falou até que o tema da redação, né, foi um dos temas do podcast do Lá Vem o Enem. Então quem sabe aí também a gente não traz alguns temas que vão estar nas questões, né? Lá Vem o Enem é logo depois do Jornal Hoje, viu, Pedro? Tá todo mundo convidado para assistir esse super bacana, super
programa com o Ítalo de Lucena e muitos repórteres. Está super divertido o programa. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o Enem amanhã. Até já. Mais homem, vai ser massa. Eu vou bater nessa tecla de novo. Logo depois do Jornal Hoje, tem mais uma edição especial do programa Lá Vem o Enem, que coladinha, vai ser muito legal. A seguir, cerca feita para evitar a aproximação de pessoas ali na barreira do Cabo Branco não existe mais, aí coloca os pedestres em risco. E se você ainda está planejando dar um pulinho à praia, saiba como escolher o melhor destino para tomar um banho de mar sem risco de contaminação, né? Voltamos daqui a pouco, aguarda aí, são 12h25, até já. Voltamos agora, vamos dar um pulinho na barreira do Cabo Branco, aqui em João Pessoa, onde o perigo está alguns passos à frente, né? Basta um descuido que pode ter um problema danado. É que a cerca feita para evitar a aproximação de pessoas, entre elas turistas que não conhecem o local, essa cerca não existe mais. Silvia Torres foi lá. A imagem da proteção da barreira do Cabo Branco no chão dá uma certa aflição. A erosão bem evidente, com parte da pista já comprometida, e o trecho exposto. Perigo constante. A Defesa Civil esteve no local fazendo o levantamento desse problema. Disse que a proteção foi danificada pela ação de vândalos. É verdade que toda essa gama de providências que a Defesa toma é para proteger as pessoas. Mas, infelizmente, a gente vive uma cultura eu tenho o costume de dizer, de destruição. O ser humano é destruidor por natureza. E embora a gente tome esses cuidados, quando menos se espera, é informado de que a proteção que nós fizemos ao longo da barreira, principalmente aqui na região do Mirante, ela foi retirada. Não foi o poder público que retirou. Apesar dos bloqueios e das advertências de perigo no local, muita gente não respeita e avança para fazer fotos. Esta família até pretendia seguir à frente, além do Mirante. Só evitou passar pelo local de maior erosão porque avisamos. Seu Antônio mora perto da barreira e cansa de ver as pessoas se arriscando. Pessoas que ficam sentadas ali bem na beirinha mesmo. É um perigo, né? É um perigo e realmente o cara chama o turista para vir para nossa Paraíba, mas como que se o único ponto turístico está destruído? Esse trecho aqui já foi liberado para carro, nem pronto tá, mas já está liberado para carro. Aí ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. Renato mora sobre a barreira, ele acha que tem que ampliar a área de bloqueio. Essa parte aí, ela realmente não está tão segura para você ficar. Tem gente que passa de bicicleta, para tirar foto, turistas na cidade. E você vê que não tem nenhuma proteção, uma criança mesmo de bicicleta, estou cansado de ver. Aí em cima os pais ficam distantes e está aquele perigo, né? Ninguém sabe o que é que... Tem que ter alguma atitude aí do governo, dos órgãos competentes. E outra, como eu estava lhe falando, essa questão aí dessa parte... Esse mirante aqui, porque dá a falsa impressão de que está tudo seguro, esse mirante dá a impressão que está seguro, mas quando você desce lá embaixo na barreira, essa parte não tem a proteção mais embaixo. E tá cedendo, caindo, e cada vez que... quando você está vendo aí essa parte de cima... As pessoas ficam sentadas, olhando, realmente a vista é belíssima, é bonita, mas está correndo o risco de sair e descer junto com... E como você vê também ali, tem agora, né, uma parte turística, tem cadeira, tem tudo ali, vendedores de coco, em questão claro, estão ganhando o seu dinheiro, mas é um risco, porque você vê na semana... Atraindo mais gente e cadeira de lado da barreira, não existe um negócio desse, né? Ainda de acordo com informações da Defesa Civil, a ideia não é só recolocar as estacas para garantir uma maior proteção aqui na barreira, como também colocar manilhas para evitar o tráfego de motocicletas e de outros veículos. Atualmente a gente está vivendo, digamos, um período de readaptação, vamos chamar assim. Início de gestão sempre é muito difícil. Nós estamos procurando meios para adquirir novas estacas e repô-las. No aspecto de retomar essa segurança tanto para quem usa quanto para quem também não usa, porque isso é um patrimônio da cidade, não é? Isso faz parte da história da cidade
e a intenção nossa é preservá-la. Tem algumas placas de sinalização que já indicam a impossibilidade de trânsito, tanto de automóveis quanto de motocicletas e mesmo a pé, porque, de fato, o local oferece riscos. A gente não pode fiscalizar ou manter uma pessoa de guarda, né, permanentemente, 24 horas por dia. Eu confesso que nós não temos condição. Mas, por enquanto, não é possível estabelecer prazo para poder reparar esse problema com a proteção da barreira, né? O sentimento é de providenciar essa correção o quanto antes. Mais tardar, na próxima semana a gente já deve estar cuidando dessas providências. A obra de contenção da erosão da barreira do Cabo Branco está parada por enquanto, mas deve ser retomada em breve para a conclusão da primeira etapa, composta por drenagem e enrocamento. A segunda etapa está em fase de licitação. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a vacina para relembrar uma reportagem bem bacana que a gente fez em maio do ano passado. Levi Chagas, de 7 anos, participou de uma atividade da escola e previu a cura do coronavírus. Bora relembrar. Era uma atividade da escola, dessas tantas que os estudantes estão fazendo enquanto tem aulas online. A proposta da professora era fazer a garotada criar uma notícia. Foi aí que Levi, de 6 anos, teve uma ideia. Ele colocou no papel a notícia que todo mundo quer ter. Olha aí, ele já começa no título dizendo que as aulas online, quarentena, ficar em casa e álcool em gel são coisas do passado. O desejo dele é que essa pandemia chegue ao fim. Os cientistas brasileiros pesquisaram e encontraram a cura do coronavírus. Um medicamento que o remédio é em formato jujuba, sabor uva e maçã. E sabe de uma coisa? Custa R$10. E também eles vão vender em todas as farmácias do mundo. Bonitinho. E hoje, cerca de 8 meses depois, o sonho do Levi está se realizando, né? Ele mandou um vídeo para a gente contando o que achou da chegada da vacina. Chega mais aí. Eu pensei que o remédio era uma jujuba, mas na verdade não era. Era uma vacina. Mas uma picadinha de nada não faz mal. E também, quando eu vi essa notícia, eu arrodeei a casa toda pulando de alegria. E aí, quando a gente ser vacinado, aí a gente vai ser uma vida normal, vai ter uma vida normal, vai abraçar os amigos, parentes. Que essa vacina, ela nos proteja do coronavírus. Um coronavírus que lute. Eu queria pedir obrigado a todos os cientistas. Adeus, coronavírus. Conscientização, né? Bonitinho. Parabéns, Levi. Vamos ver agora os comentários dos telespectadores aqui no JPB1. Robson, tudo bem, Robson? Como é que você está? Bom te conhecer. Está em Esperança. Graças a Deus, só ótimas notícias sobre vacinas aqui para Paraíba. Tem mais um lote chegando. Boa notícia. Tem outras mensagens aqui, ó. Por exemplo, a vacina contra a Covid já está chegando, mas precisamos fazer a nossa parte. É isso aí, Marconi. Tá certíssimo, não pode vacilar, não. Tem outra mensagem aqui. Antes era o auxílio que as pessoas receberam indevidamente. Agora é a vacina que outras pessoas estão furando a fila. Onde vamos parar? Que belos exemplos estamos dando para as próximas gerações, né? Oremos. Outra mensagem. Dá tempo de mais um aqui, Vanessa? Pode ser? Dá sim, né? Então vamos lá. O pessoal vai comentando os assuntos aqui do JPB. A respeito do fura-fila, o culpado não é só quem fura a fila, e sim os dois. Quem toma a vacina e também quem aplica e disponibiliza. Punição. É o que eu acho. Rosinha, de Lagoa Seca. Obrigado pela participação, Rosinha. Maria, de Araçagi. Boa tarde. É muita falta de ética esse desrespeito à fila para tomar vacina. As pessoas têm que ter mais consciência. Boa tarde. Uma pena que nenhuma pandemia devastadora como essa, as pessoas não aprendam a pensar no próximo. Triste realidade. Maria Gorete, de Campina Grande. Falta empatia, né, Gorete? Obrigado. 12h37 para você que mandou mensagem para o 981819700. Obrigado pela sua participação, tá? Gente, no mês de janeiro o movimento das praias aumenta muito, né? O pessoal não pode deixar de lado aquele banho de mar, beleza, só que tem que ter muito cuidado. Toda sexta-feira a Sudema divulga os locais que estão impróprios para banhos
É importante ficar atento a essas informações, porque desobedecer essa orientação pode significar um monte de problemas, viu? Mesmo com a pandemia, muitos paraibanos e turistas não estão dispensando a praia e um bom banho de mar. Mas a segurança ao fazer isso não deve ser apenas contra o coronavírus. A água pode estar contaminada por micro-organismos, a exemplo de coliformes fecais. E ser banhista em um local assim pode trazer problemas sérios à saúde. Coliformes fecais são algumas bactérias que podem ser nocivas, podem ser prejudiciais ao nosso organismo. Geralmente elas comprometem o nosso aparelho digestivo, mas eventualmente os coliformes fecais podem estar associados também com alguns outros micro-organismos, como fungos, como os vírus. E aí é mais comum o surgimento de lesões de pele, algumas lesões de pele com impetigo e algumas lesões que precisam de ser avaliadas por um dermatologista, um médico de pele. Para conhecer a realidade sanitária nas mais diversas localidades do nosso litoral, a SUDEMA realiza coletas no mar para exames laboratoriais. Toda sexta-feira, o órgão publica um relatório de balneabilidade, identificando os pontos em que a água está imprópria para o banho. Em toda a extensão do litoral paraibano existem quase 100 pontos de coleta. Em 60 deles, a SUDEMA realiza o exame toda semana, principalmente nas regiões próximas a desembocaduras de rios e nas áreas urbanas, que tem sempre o maior risco de contaminação da água. Depois da coleta, esse material segue para o laboratório da SUDEMA e após 24 horas a gente tem um resultado prévio, né, daquela análise. Caso precise ser refeito, a gente tem um tempo também durante a semana para refazer um ponto que possivelmente pode dar problema ou não. Quando se diz que uma praia está imprópria para contato primário, com o resultado de uma bactéria que é indicadora de despejo de origem fecal. Então essa bactéria, a presença dessa bactéria, de acordo com a quantidade que ela vai apresentar na análise, é que a gente determina se a praia está própria ou imprópria, seguindo todos os critérios da legislação vigente, que é a do CONAMA. O relatório fica disponível no site sudema.pb.gov.br. Ele mostra a situação de balneabilidade em cada praia pesquisada do nosso litoral. Mesmo durante a pandemia, neste mês de janeiro, João Pessoa tem recebido muitos turistas. E eles chegam querendo saber se a beleza destas águas também reflete a segurança na hora de aproveitar o mar. Eu busquei informação com o pessoal, aqui o pessoal super educado, super agradável. E eu também vejo placas, se tem alguma placa indicando que não pode entrar, se está limpo, se está sujo, estou sempre vendo isso. A gente está tendo muita informação das pessoas, né? Elas são muito receptivas, elas dão as dicas para a gente dos melhores lugares. E assim, nós estamos amando. Os lugares que a gente tem ido, a gente tem gostado muito, visto bastante lugar para descartar o lixo, tá bem legal. Informações sobre a balneabilidade você acompanha no G1 Paraíba. A seguir, candidatos do Enem devem ficar atentos sobre o que pode ou não levar no dia da prova, que é amanhã. Ainda teremos dicas também para os artistas aproveitarem um espaço dado pelo Tribunal de Contas. E que tal uma receita do chefe para preparar no fim de semana, hein? Olha, um prato com frutos do mar. Eita, aguarda aí. Vamos voltar a falar com o Zuila Davi, que está por dentro do que pode e o que não pode levar na prova do Enem amanhã, viu? Se ligue. Zuila, boa tarde. Isso mesmo, Pedro. Boa tarde. Agora a gente vai reforçar mais uma vez. Quem já foi para a primeira prova, né, no primeiro dia, já está sabendo o que pode e não pode levar. Mas vale reforçar para quem for agora, para fazer o segundo dia de prova nesse domingo. Não pode esquecer de levar o documento oficial com foto, uma caneta de tinta preta, lembrando que tem que ser um material transparente e, claro, a máscara, que deve ser usada de forma correta, tá, gente? Dessa forma assim, ó, tampando o nariz e a boca. E durante toda a realização da prova, tem que manter a máscara no rosto, só tirar na hora de identificar, né, com o pessoal, com o fiscal de prova, para fazer a identificação. E também quando for ao banheiro, o pessoal já vai acompanhado, lembrar de higienizar as mãos, né, manter o distanciamento, fazer tudo certinho para evitar a contaminação do novo coronavírus. E a gente lembra agora o que não pode levar, tá, gente? Vamos evitar dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, calculadora, gravadores, nada disso pode. Também não pode vir de chapéu, boné, tem que evitar fones de ouvido, não trazer para cá.
protetor auricular, relógio de qualquer tipo, caneta de material não transparente, lapiseira, grafite, nada disso traga, tá, gente? Borracha também não pode, nem régua e qualquer outro material escolar. Vamos trazer só a caneta de tinta preta com material transparente. E outra coisa muito importante, né, para aquelas pessoas, para aqueles candidatos que tiverem algum sintoma da Covid, né, tiverem indisposto no dia, com uma dor de cabeça, coriza, tosse, é melhor não vir, tá, gente? O que você vai fazer? Ligar para o telefone 0800 616161, comunicar isso ao INEP e aí vai ter um dia especial para esses candidatos que não puderam fazer a prova nesses 2 dias, nesses 2 domingos, por conta da Covid-19. Essas provas vão ser feitas entre os dias 23 e 24 de fevereiro. Então, se você teve algum sintoma, fez até a prova no primeiro dia, mas teve a confirmação da Covid-19 ao longo dessa semana, não faz a prova, evita ir para se aglomerar, ir para outros locais, fica em casa, telefona para o INEP e aí, contando toda a situação, vai ter essa oportunidade de fazer as provas novamente nos dias 23 e 24 de fevereiro. A gente lembra o número aqui para o pessoal de casa, 0800 616161. Esse é o canal do INEP para tirar algumas dúvidas e também para o candidato que sentir algo pode fazer essa confirmação para fazer a prova depois. A gente deseja boa prova para todo mundo, tranquilidade, segurança para essas provas amanhã. Ciências da natureza e matemática, que o pessoal faça uma boa prova. E claro, fica ligado que daqui a pouco, depois do Jornal Hoje, tem Lá Vem o Enem. Não perde. Tá confirmado, viu, Pedro? É com você. Obrigado, Zuíla, pelas informações. Quem sentir algum desconforto, né? Você entra no site do INEP para comunicar que está sentindo algum sintoma da Covid. É o primeiro passo. Entra no site do INEP, que tem todas as informações para fazer esse comunicado, tá? A pandemia fez com que os artistas ficassem isolados e sem eventos. Mas olha só a oportunidade. Você pode divulgar seu trabalho através do projeto Quarentena Cultural do Tribunal de Contas do Estado aqui da Paraíba. O diretor do Centro Cultural explicou quem pode participar. O projeto Quarentena Cultural é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, através do Centro Cultural Ariano Suassuna, que vem sendo desenvolvido desde março de 2020, período em que praticamente teve início essa pandemia que estamos vivendo aí. E nós buscamos com esse projeto levar um pouco de arte e cultura, de diversão, àquelas pessoas que estavam isoladas ou que ainda estão em isolamento, né? Afinal a pandemia não acabou. E agora em 2021 nós estamos iniciando a segunda versão do projeto, recebendo vídeos de até 4 minutos de pessoas que queiram apresentar seus trabalhos cantando, recitando, ou fotos de artistas plásticos que queiram divulgar seus trabalhos em pequenas exposições que nós divulgamos. E eu quero deixar claro que não é preciso você ser um veterano na música, na poesia, ou nas artes plásticas, ou em qualquer área da cultura. Qualquer pessoa da sociedade pode participar, você que gosta de cantar, você que gosta de recitar, enfim. O trabalho tem sido muito bem aceito, nós temos aí mais de 500 vídeos nesse período e agora, iniciando a versão 2021, é a oportunidade de outras pessoas darem a sua contribuição. Vocês podem receber melhores instruções através do WhatsApp do Centro Cultural, no número 839-9981-0152 e também pelo e-mail do Centro Cultural dccas@tce.pb.gov.br. Eu tenho certeza que nós vamos continuar o trabalho com muita eficiência, com muito engajamento e com a participação de vocês. Tudo vai ser com a dinâmica que nós precisamos para enfrentar esse difícil momento. 12h48, comentários dos telespectadores. Você participando com a gente pelo 981819700. Edinho Cosmo, que prazer te conhecer. Está lá nos bancários. Nesse lugar da barreira do Cabo Branco merecia um mirante maior, pois assim teria uma manutenção constante, seria um novo atrativo turístico. Opinião do Edinho Cosmo, dos bancários. Alô, bancários, uma boa tarde, bom fim de semana para todo mundo. 12h48, seguinte, chefe JPB. Verão, praia, olha que beleza. O chefe de hoje está com uma temporada no pé de areia, o prato tem frutos do mar, leva polvo, camarão. E o Debrando Neto disse que está incrível, sensacional. A receita foi preparada em um restaurante lá de Cabedelo, um dos pratos mais pedidos por lá. Bora ver?
Olha só, esse trecho de mar aqui de Cabedelo, a gente está em Areia Dourada. Areia Dourada, É isso? É um espetáculo. A gente mora onde a maioria do povo vem passar férias. Ou seja, e o senhor trabalhar aqui de frente para esse marzão, eu acho que nunca se acostuma, sempre acha bonito ainda. É uma maravilha. Não é? A gente vai fazer 2 receitas hoje. Isso. Tá bom. A gente vai fazer um risoto. Me conta aí. Risoto tropical. Risoto tropical. E esse polvo, que a gente vai falar dele depois. Depois. É outra etapa. É, outra etapa. Então tá bom. Vai fazer o que primeiro? O risoto. Vai dar uma refogada naquele camarão ali. No camarão o senhor colocou o quê? Aqui, a pimentinha do reino, limão. Só isso? E sal. Certo. Certo? Aí vai dar um fio de azeite aqui. Nós vamos colocar aqui o arroz. Certo. Vou só explicar uma coisa antes de colocar esse arroz. Esse arroz é arroz arbóreo. Já foi pré-cozido. Tá bom. Quanto tempo de fogo, mais ou menos, o pré-cozido? Esse processo de pré-cozimento dele aí? É 20 minutos, porque tem que ficar ao dentro. Me diga uma coisa, o senhor bota água e sal para fazer esse Não, a água de legumes. Água de legumes. É, que é um aquela caldo ali, de legumes. Esse caldo de legumes aqui, eu vou usar um pouco. Certo. Que é esse aqui? É, vou usar um pouco dele. Agora, o vinho branco. E agora vai reduzindo e mexendo. Isso, ele vai reduzindo aqui, ó. Tá? Aí eu vou colocar o abacaxi. Tá bom. Isso. Posso colocar aqui? Pode colocar. Tudo. Pronto. Aí como? Pra gente mudar a cor dele, a gente vai dar um toquezinho de molho de tomate. Certo. Esse aqui? Isso. Vou colocando aqui pro senhor. Pode colocar. Aos pouquinhos? Isso. Pronto, tá ótimo. Pra ele não ficar aquele risoto branco, né? Rapidíssimo. É muito rápido. Aí o que vai acontecer aqui... Vai botar agora? Agora vai a manteiga e o Isso. queijo. A partir desse processo a gente já apaga a chama. Isso. Né? E vai com a Isso. panela só com o calor que acumulou aí mesmo. Cuidado para não cair tudo. Vamos ver aqui. Tá bom, só isso. Deu? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Cereja, né? Sim. Entendeu? Aí aqui nós vamos colocar um pouco de parmesão. Chefe, me diga uma coisa. Nem todo mundo tem acesso a arroz arbóreo. Um arroz agulhinha, por exemplo. Eu sei que não vai ficar um risoto. É. Mas a gente pode fazer uma coisa parecida, um arroz cremoso. Pode, aí pronto. Aí justamente aqui nós chamamos, quando não é o arbóreo, chama-se arroz cremoso. Não é isso? Que não é o risoto. Não é o risoto. Processo, mas pode ficar muito bom também. Pode. Agora, a hora do povo. É a hora do povo. Tá bom. Entendeu? Nós temos aqui O que é que o senhor vai uma fazer? combinação de legumes. Isso aqui tá cozidinho já. Tá pré-cozido. Foi no vapor? Isso, no vapor. Brócolis, couve-flor. Aí o senhor vai dar um susto agora no mesmo fogo aqui. Pronto. Vou deixar ele aqui de lado. Certo. O processo desse polvo é o seguinte. Você coloca 10 minutos em água quente e fervida, aí escorre ele. Aí depois ele... Dá uma escaldada. Isso. Só isso. Aí ele vai ficar bem durinho. Certo. Aí você vai temperar com pimenta do reino, com azeite, sal, entendeu? Vinho branco, certo. Alecrim. Aí coloca batatas em rodela embaixo da forma. Faço uma caminha de batata. Essa batata com cebola, crua. E cebola, coloca ele naquela bandeja, passa o papel alumínio, vou envolver ele em volta dele todinho e joga no forno 3 horas. E esse forno vai ter que forno médio, 180 graus? Isso, por aí. Certo. 3 horas. 3 horas. Pronto. Deixo lá quietinho, não preciso nem abrir esse não, forno. Não. Perfeito, muito bacana. Entendeu? Agora é um tempão de forno. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Olha só. Não pode ser alto demais a temperatura. Tô entendendo. Porque ele vai resumir o caldo e vai queimar. Aí então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com o camarão. Camarão com casca. Contaminado, certo? Entendeu? E a amêndoa. Vai, agora só o polvo. Isso, o polvo. A peça inteira, ó, que bonito que fica isso. Tá? Aí eu vou colocar amêndoas. E bota sem pena, né? Fartamente.
Adorei tudo isso. Vamos lá, vamos concluir então? Vamos concluir. Aqui vamos concluir o risoto, né? Vamos lá. Isso é um camarãozinho crocante que o senhor fez. Isso é farinha panko? Isso. Concluímos. Não foi? Graças a Deus. O que se pode mais querer da vida? Um prato desse, 2 pratos desses, pratos incríveis. Um masão desse aqui, de areia dourada, que é sensacional. Vamos provar agora, né? Muito bom. Maravilhoso. Vamos aqui nesse pouco. Olha isso. A maciez desse negócio. Primeira vez que eu vou comer um polvo assado, meio cozido no forno. Parabéns demais, muito obrigado por ter convidado a gente para fazer esse prato. Eu achei sensacional. É uma festa de verão, assim. Um prato realmente tropical, colorido, bonito, fácil de fazer. Seguindo a orientação direitinho, qualquer um faz. Faz. E faz uma festa em casa. Obrigadão, Tá mais bom. uma vez. Eu agradeço, viu? Eu também agradeço. Semana que vem a gente volta com mais uma receita ainda nessa temporada. Se você perdeu, vai lá no G1 e confere tudo, tá bom? Até próximo sábado. Tchau. Delícia! Olha, que beleza, hein, o Debrando Neto? Fazendo inveja. Para quem não almoçou ainda, uma sugestão. A receita você pode acompanhar, detalhes no G1 Paraíba. Bora ver aqui, ó. Confira a receita de polvo de legumes acompanhado de risoto tropical. Que maravilha. Vamos ver os ingredientes aqui? Rapidinho, vamos lá, chegar aqui. Ó, os ingredientes, facinho. Pra você acompanhar, já anotar, acessa o G1 Paraíba que você tem todas as informações. Também o risoto de abacaxi, ó. Modo de preparo, tem todas as informações. Tchau, gente. Chegou a hora de dar tchau para você, desejar um ótimo fim de semana. Se cuide, você e sua família. E na segunda-feira estaremos juntos no Bom Dia Paraíba. Lembrando que logo mais à noite tem as informações de todo o estado no JPB2. Abraço para o Alexandre Costa do Valentina, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço carinhoso. Imagens do nosso repórter cinematográfico Cardoso, sempre com o seu zoom diferenciado, com o seu olhar clínico. A gente vai passeando com as imagens aqui da capital. Um ótimo fim de semana, fiquem todos com Deus. Na sequência tem Globo Esporte com Mário Aguiar.